Oi pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre microfones dinâmicos. Acho que são os microfones mais utilizados, mais conhecidos. Desde criança a gente já tem um microfone dinâmico gritando, berrando em karaokê, em shows. Então é um microfone muito utilizado. E eu vou usar como exemplo o famoso SM57, assim, que eu acho que junto com o 58 são os dois mais conhecidos no mercado, assim, e que de uma super longevidade, foram criados há muitos e muitos anos atrás e até hoje são quase que standards quando a gente fala de microfones dinâmicos. O que caracteriza um microfone dinâmico? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o microfone dinâmico não precisa de uma alimentação de energia elétrica. Ele não precisa de phantom power. Você plugou ele numa caixa de som, num amplificador, ele já vai funcionar. Ele não precisa ser alimentado. Por quê? Porque ele no fundo, os microfones dinâmicos são mecânicos. Você vai ver aí nos desenhos, enquanto eu estou falando aqui, os microfones dinâmicos, eles têm... basicamente um sistema onde a gente coloca uma membrana fininha, acoplada a uma solenoide, que é um monte de fiozinhos enrolados, que vão, quando você fala, quando você emite um som, ele vai se modificar um pouquinho. E essa pequena variação, que não é visível a olho nu, gera uma diferença de potencial que o som bate na membrana e mecanicamente movimenta a solenoide ao longo do magneto. Tá vendo? Esse pequeno movimento vai tornar essa energia acústica em energia elétrica. Essa energia elétrica é muito pequenininha, ela precisa ter um transformador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o transformador. Talvez aqui dê para enxergar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas dentro aqui tem uma massa, uma cola, assim, que está um transformador ali dentro. Esse transformador, ele serve para amplificar um pouquinho esse sinal que está chegando mecanicamente ali, né? Então ele pega esse sinal elétrico, amplifica ele para ficar num nível mais utilizável, e aí sim a gente manda para um pré-amplificador e tal, e podemos cantar, tocar e ouvir o som através dele. Então é realmente um microfone mecânico, ele precisa ser empurrado, acho que a palavra certa é essa, ser empurrado para gerar o som. E esse é um conceito que a gente vê em todos os livros, vídeos, tem bastante coisa falando sobre isso aqui na internet e também nos livros em geral. Mas o curioso, que é legal, eu vou pegar esse SM57 que eu tenho aqui, que já está bem detonadinho, já levou umas pancadas de bateristas, já caiu a capinha. Mas assim, o microfone dinâmico, ele tem umas curiosidades muito legais. Uma delas é essa daqui, ó. Eles têm uma grade, né, para evitar o impacto direto do som estragar a membrana. E a membrana está aqui, ó, é uma membrana de Mylar. É um plástico, um polímero, bem fininho, mas bem fininho mesmo, metalizado. Ele faz um barulhinho, ó, não sei se dá para você ouvir aí, ó. E essa membraninha, ela é feita de Mylar. Esse Mylar metalizado é o mesmo material que é usado também em películas de cinema, que também a NASA usa para isolamento térmico de componentes. É um material muito, muito interessante, assim. Ele tem um comportamento muito constante, então é muito legal. Então todos os grandes microfones, tanto dinâmicos, condenser, tudo, utilizam bastante essa membrana de Mylar. Ela é acoplada a essa solenoidezinha que vai empurrar e vai fazer toda a movimentação. Só que só a membrana não dá o som que a gente conhece de um clássico como o SM57. Vocês já notaram que ele tem esse formato diferente, tem uns microfones que tem tipo um sorvetão aqui, que é tipo o SM58, e eles têm uma sonoridade um pouquinho diferente. A cápsula não é exatamente a mesma, mas são muito semelhantes. O formato do microfone muda muito o som.
E é engraçado que a gente vê vários clones, né? Tem esse aqui, o SM57 é original. E existem várias outras marcas que têm microfones com formatos muito semelhantes. É porque teve um estudo inicial e esse estudo é muito, muito legal. Só que é um estudo muito complexo. Mas o que eles chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que, por exemplo, quando a gente coloca uma membraninha como essa daqui, uma cápsula, a gente vai ter o primeiro comportamento tradicional de uma cápsula, ela tem um padrão omnidirecional. A gente já viu isso no vídeo passado. Um padrão omnidirecional, ou seja, ele pegaria o som por qualquer lado. Mas como esse microfone basicamente é utilizado para aplicações ao vivo, quando tem muito vazamento, ou para sons altos em estúdio, eles queriam que esse modelo tivesse uma rejeição muito grande atrás e captasse mais o foco do som, como a gente explicou antes lá no vídeo sobre padrão polar. E como é que consegue chegar a esse ponto? Porque antigamente eles combinavam cápsula. Então, como eu falei, parece um conceito muito simples, né? Mecanicamente empurra, mas transformar essa cápsula em um sistema que tivesse o padrão polar cardioide não foi fácil. Eles queriam desenvolver, isso já faz muito tempo, faz quase 80 anos atrás que eles descobriram isso. E aí a Shure conseguiu, com pesquisas, isso há 80 anos atrás, desenvolver a Unidyne. Unidyne é a cápsula, é um conjunto aqui, o sisteminha da cápsula, que consegue com uma membrana fazer o padrão cardioide. Então isso aqui revolucionou os microfones dinâmicos, porque daí várias outras empresas seguiram a mesma patente e conseguiram fabricar em tamanhos reduzidos microfones com uma cápsula só que pudessem ser cardioides. Então, por incrível que pareça, todo esse sistema que eles fizeram da Unidyne, para conseguir colocar num corpo pequenininho desse e ter a sonoridade que eles queriam para o 57, para o 58 ter outro tipo de sonoridade, para o 55 na época foi o primeiro microfone, aqueles parecem antigões, foi o primeiro desenvolvido nesse estilo, eles viram que mudava muito o som, a forma física. E aí começou uma engenharia muito, mas realmente muito complexa, uma engenharia acústica que envolve espaços de ar, dutos internos. Então quando a gente vê essas ranhuras aqui, elas não são enfeites, elas estão realmente influenciando o fluxo sonoro de reflexão que está atingindo a cápsula. Se você for notar, aqui dentro ó, tem todo um espaço, a cápsula não fica direto com a parte da telinha. Aqui dentro, se a gente desmontar o microfone, aqui não vai dar para vocês verem, porque ele é fechado. Mas por aqui a cápsula é encaixada, tem um buraco aqui, não é totalmente sólido. Essa aqui é uma caixa de ressonância. Tudo tem um estudo, é tudo para, por exemplo, você conseguir inverter a fase do som que está chegando. E dessa forma eliminar o problema de desequilíbrio de frequência e ao mesmo tempo manter o padrão cardioide. Então são cheios de detalhinhos. Não é simples, é bem complicado. E vale a pena, se você tiver tempo para estudar isso aqui, vale a pena, é bem interessante. Os cálculos são extremamente avançados, é bem complicado mesmo. Mas assim, isso mostra que, por exemplo, um microfone desses realmente teve muito estudo para ter a sonoridade que tem. Não basta só a gente colocar uma cápsula num pedacinho de tubo e resolvido. Não. Tem toda uma engenharia por trás bem complexa para dar esse som clássico que a gente está acostumado. Com equilíbrio, com um médio mais acentuado, um grave mais equilibrado, o agudo não tão acentuado, latinha. Então tudo isso você consegue equilibrar de acordo com a física, a mecânica da estrutura. Além, lógico, da membrana, além do transformador, além de todo o cabeamento. Tudo isso influencia, então não é uma coisa muito simples. É bem interessante. E para finalizar, isso daqui dá dois conceitos bem legais, que a gente pode usar isso a nosso favor. E que pouca gente utiliza. Um é um que você já deve ter visto, um é mais um problema, você já deve ter visto. Muitos cantores pegam o microfone assim, ó, e sai cantando assim, né? Quando você coloca a mão nele, você tampa todos esses furinhos. Todo esse trabalho de engenharia que teve aqui, você joga o projeto
por água abaixo. Ou seja, você muda a qualidade do microfone, muda o timbre do microfone, muda o padrão polar do microfone. Aí você fala, puxa vida, então quer dizer, quando o cara coloca a mão aqui, ele volta a ser um padrão quase que completamente omnidirecional. Ou seja, o vazamento aumenta, parece que a gente está tampando. Não, ele piora o som todo em certos casos, né? Piora é relativo nesse caso. Mas assim, se você vai comprar um microfone, o cara chega e testa o microfone na loja, assim, alô, 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 e na hora que cantar o cara bota a mão aqui, o cara tá com outro microfone na mão. Não é o mesmo microfone, não é a mesma sonoridade. Você escolheu o microfone da forma errada. Então isso é muito legal de vocês prestarem atenção. Outra coisa, o que acontece? Por isso que aqui tem uma marca de fita, porque já caiu esse aqui com a pancada. Esse microfone, de vez em quando, eu passo uma fita aqui e tampo essas arestas aqui de propósito para transformar ele num modelo omnidirecional. Por quê? Porque eu posso colocar ele como, por exemplo, um rum de bateria e distorcer. Então eu tenho um dinâmico, duro, sem a sensibilidade, não gasto um microfone chique e tal que eu tenho lá. Posso colocar esse aqui, um microfone de menos de $100, coloca ele num canto da sala, bota um drive e bota ele em omnidirecional. Ele vai pegar todas as reflexões. Isso é muito interessante. É uma dica legal para vocês poderem experimentar com o seu dinâmico, beleza? Então, até a próxima!